Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí do outro lado? Tranquilo, meu povo? 100%? Bom, vou colocar um barulhinho aqui. Quem tem Peugeot Citroën, hein? Incomoda esse barulhinho, hein? Ó, vamos ligar o carro. Aí, já deu, ó. É, esse barulhinho. Aí, ó. Defeito motor, reparar veículo. Esse carro tá com o painel cheio de avaria quando liga. Vamos ligar aqui. Ó. Tá acusando avaria de motor, tá acusando um monte de avaria no scanner. Service aceso. Troca de bateria, tá aí um negócio que era simples e não é mais simples. Ah, mas agora não pode nem trocar. É, acostume-se, veículos com tecnologia, veículos modernos, tem recurso pra caramba. Hoje as pessoas estão comprando carro igual compra celular, qual que oferece mais, qual que a bateria dura mais, qual que o carro oferece mais conforto, qual que tem uma autonomia, qual que te traz mais perfumaria, né? Mas trocar bateria não é uma coisa tão simples. Por quê? Tem que ter alguém que saiba o que está fazendo. Recomendo pelo menos levar numa oficina na revisão, checar o estado da bateria e já trocar, porque aqui a gente tem equipamento, né? Qualquer avaria que surgir a gente pode apagar. Agora uma pessoa que faz isso na rua está mais limitado, né? Tem que fazer isso numa garagem, às vezes nem tem um sinal de celular, qualquer coisa lá, e aí não consegue conectar um scanner para fazer nada se der uma avaria. Nesse caso aqui é muito pior. Foi trocado, eu vou mostrar ali. E na hora de trocar a bateria, cara, quebrou o suporte. Não sei se estava escuro lá, a pessoa não sabia o que estava fazendo. Ou se deu mole mesmo, mas quebrou suporte de módulo, danificou umas coisas ali, o carro começou a acender, não aceitou bateria, começou a dar pau. Na verdade, o problema não tem nada culpado do carro, é um serviço, infelizmente, mal prestado aí, acabou gerando esse carro de guincho chegar pra gente na oficina. Então, assim, quer trazer o seu veículo Peugeot Citroën ODS para a oficina francesa? Estamos em Barra Mansa, Rio de Janeiro, e em São José dos Campos, em São Paulo, atendendo aí em Barra Mansa, Sul Fluminense e capital do Rio. Muitos carros da capital chegando em Barra Mansa diariamente. E também em São José dos Campos, recebendo muito carro de São Paulo, capital, para dar um talento aí, uma especializada na marca, tá bom? Telefones aí em cima apareceram aí, ou aqui embaixo. É só agendar seu veículo. Bora lá? Bora trabalhar nesse carro e resolver esse problema? Vamos fazer o diagnóstico. Vamos ver o que nos espera aí nesse Picasso THP. O nome já diz, né? Bora lá, meu povo. Vamos lá, esse veículo chegou pra gente depois de uma troca de bateria que parece que não deu muito certo, né? O pessoal reclama que alguns veículos têm esses acessórios na frente da bateria. Cara, faz parte, os veículos mais modernos tem caixa de gestão de bateria, tem módulo, tem várias coisas, porque o veículo tem muita tecnologia, então eles tiveram que investir mais no processo de carga, né? Dessas baterias aí de monitoramento. Ó, aqui a varredura feita no Picasso, bastante avaria gravado. Afinal, chegou com problema de bateria, né? Quando arria a bateria e tenta a partida, é isso aqui, ó. A rede cai inteira, fica doida. Isso quando não corrompe arquivo, pode queimar módulo. Já peguei caso de danificar BSI, porque você dá a partida com pouca tensão, corrompe arquivo do módulo, né? Da BSI e por aí vai. Isso não é uma coisa que você bate e já acontece, mas pode acontecer, ficar insistindo, né? Chupeta de forma indevida e por aí vai. Então a gente fez a varredura aqui com o Jagbox, esse é o scanner da Peugeot, da Citroën. E nós estamos testando também esse aqui, que é o Texa, uma marca de renome aí na Europa. Um scanner, ele é italiano, muito bom. A gente está verificando aqui as funcionalidades, né? Ele fez uma varredura também. Ó, tem os módulos. Achei bem pequena a letra, difícil na oficina aqui. A gente está observando, né? Vamos ver a funcionalidade do scanner. Então a gente está fazendo uns testes aí, verificando as funcionalidades. Ele acessou aqui as avarias. Ver se ele tem freeze frame, né? O que é o freeze frame? Quando você entra numa avaria, por exemplo, esse aqui no Jagbox, ó, ele tem o freeze frame da avaria. Por exemplo, caixa de borboleta motorizada. Isso é uma avaria que está gravada nesse veículo aqui. Quando eu clico aqui, ele me dá mais informações. Ó, aconteceu uma avaria fugitiva, aconteceu e não aconteceu mais. Avaria de adaptativos, estado de oxigênio de sonda pobre. E aí é uma fotografia, na verdade. É uma foto da situação que o veículo se encontrava naquele momento da avaria. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui é um histórico, né? Outra informação importante, ó. Ele está acusando falha do acionamento de eletroventilador, tem que verificar isso. E sinal de sensor de temperatura da água. Mas o defeito não é o defeito do sinal, olha a importância do freeze frame.
Sinal de sensor de temperatura. Não, vamos trocar o sensor, vamos não sei o que. Não, calma, não vamos trocar nada, ó. Nós vamos abrir o freeze frame. Vamos ver que a avaria fugitiva aconteceu uma vez. E é uma falha de característica de sobreaquecimento. Ou seja, o veículo aqueceu. Aí você vem aqui e olha, o carro está com água pura. Se ele está com água pura, provavelmente vem completando, o aditivo já diluiu, já virou água, tá? Então, se ele está completando, a primeira coisa que você tem que fazer na entrevista com o cliente, você completa a água sempre completo. Então, você tem um problema de fuga de água. Pode ser consumo pelo cabeçote, pode ser um vazamento, por exemplo, o cavalete d'água, que é bem frequente aí, rachar no meio e começar a vazar. Então, a gente precisa verificar por que ele superaqueceu. Em algum momento aqui, ó, chegou a 114 graus, ó. Não chega a empenar cabeçote com 114, mas é uma temperatura bem elevada, tanto que o módulo já reclamou, né? Possivelmente aí, se não passou disso, foi com 142.530. Qual o KM desse carro? Cadê? 142.590. Foi recente, tá? Tem 60 quilômetros atrás, né? Mais aproximadamente, né? Então a gente tem que conversar. Foi na mesma, praticamente na mesma leva que veio para cá, veio sem água. Regime do motor, tava em marcha lenta, deve ter sido dentro da garagem. 15 km por hora, não, tava já andando já. Mas devia estar em marcha lenta, troca de marcha. Tensão de 3.9. Então você tem as informações de freeze frame. Se eu não tivesse o freeze frame, eu não saberia que chegou a 114 graus, né? Eu não teria essas informações para ajudar no diagnóstico. E aí você liga para o cliente, fala para ele assim, ó, amigão, olha só, seu carro superaqueceu, né? Teve uma mensagem, teve, aconteceu. Você estava a tantos por hora, né? Foi 60 km atrás, né? O cara fala, caramba, como é que esse cara sabe isso, né? Olha o nível de profissionalismo que você joga dentro do serviço, né? Então o cara sabe que você não está brincando na trocação de peça, você está fazendo o diagnóstico, certo? Então a informação ela está sujeita ao reparador. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos verificar a pressão no sistema para ver onde vaza. Porque não pode, isso aqui não é um Chevette para ficar completando água, né? Então é isso, vamos fazer uma limpeza do sistema, resolver o vazamento, colocar o aditivo original, lavar o sistema e boa. E já fazer um teste também de junta de cabeçote, colocar a pressão no sistema, ver se vaza no cavalete e ver se vaza no cabeçote, tá? Se vai para dentro do cilindro. Vamos olhar se tem vela enferrujada. Então a gente já vai começar a olhar tudo aí para ver se o buraco é mais embaixo. Ele está com uma avaria de eletroventilador, vamos acionar o eletroventilador para testar e assim segue a linha de raciocínio. As outras avarias não compensa ficar testando isso tudo aqui não. Compensa apagar e ver quais as que voltam, certo? E aí depois liga o carro, liga os acessórios todos para ver se ele reclama de mais alguma coisa. Vamos ver se funciona, ó. Vou dar o start aqui. Funcionou. Bom, comunicou. Então a gente tem aí regulações, reinicialização do... Deve ser sincronismo, né? E as avarias que ele está aqui. Mas eu não achei o freeze frame. Muito importante o freeze frame. Aí esse web aqui, ó, é como se fosse pesquisar na internet soluções já resolvidas desse problema. Aí você pesquisa aqui, ó, aparecem vários veículos da marca, em inglês, né? Ó, o motor funciona perfeitamente, mas a lâmpada de mau funcionamento fica acesa, né? Enfim, tem várias avarias com aquele P-Code e ele vai fazendo a pesquisa. É um recurso aí que meio genérico, né? Ficar pesquisando na internet avarias. Você tem que partir para a solução mesmo, ficar perdendo tempo. Mas seria interessante ter o freeze frame, pelo menos aqui eu não achei. Mas é isso, vamos seguindo aqui com o diagnóstico. Vou ligar o Jackbox, vamos acelerando aí. Pessoal, aqui na Picasso, substituída aqui a caixa BPGA. Depois a gente vai ter que dar um jeito de normalizar isso aqui, desse módulo ficar pendurado desse jeito, amarrado, deixado desse jeito. Mas a BPGA já está substituída, passado certinho a fiação aqui no lugar, ligado. Nós providenciamos uma para o cliente, né? Essa caixa ela é muito cara, ela zero é uns 5 e pouco. A gente tinha uma no estoque aqui semi-nova, perfeito estado, usada, substituindo para ele. Se não for feito nenhuma lambança aqui, não for manter uma bateria de qualidade aqui, sempre trocar no prazo, não tem por que queimar. O pessoal acha que queima tudo, tem que trocar, é muito caro. Sim, é caro se fizer cagada. Manter a revisão em dia direitinho. Aqui, provavelmente, eu não sei dizer, mas aqui é assim, a maioria das vezes tem um problema de BPGA, alguém mexeu em bateria e depois dá um problema de BPGA. Então, não pode nem trocar a bateria? Pode, a gente troca. Só que nunca queimamos uma BPGA. Então o pessoal às vezes quer dar chupeta, quer ficar inventando num carro cheio de eletrônica embarcada. Se isso aqui fosse uma Porsche, se fosse até um veículo de outra marca aí, da categoria aí, por exemplo, mais SUV, seria a mesma coisa. Também tem gestão de bateria, tem muita eletrônica,
Aí eles colocam proteções para não queimar. E isso daqui é um quadro que, se queimar isso aqui, é para não queimar outras coisas, né? Então, assim, se isso aqui é caro, você imagina trocar um calculador de ABS, de injeção e por aí vai. Então, isso aqui é um quadro que não foi feito para queimar, para não queimar os outros, mas foi feito para queimar os fusíveis. Aqui provavelmente alguém fez alguma coisa, uma sobretensão, uma chupeta com outro veículo ligado, metendo 14, 15 volts, amperagem muito alta. Pode ter sido isso. Tá? Pelo menos o diagnóstico aqui a gente conclui, entra com o scanner, faz o procedimento lá, apaga as avarias, faz todos os testes e libera o veículo. A Picasso agora, tudo certinho, sem nenhuma avaria no painel, tudo bacana. Aí, ó. Esse painel tem tanta informação que parece até que tem falha gravada, mas não tem não. Ele tá dizendo que está em parque aqui, ó, trava elétrico, freio elétrico. Tá dizendo ali que os passageiros estão ausentes, banco de traseiro. O sensor de ponto cego está ativado, gasolina está 1/4 de combustível, 143 mil rodado, por aí vai. Temperatura já no meio ponto. O pessoal reclamava que a Picasso antiga não tinha medidor de temperatura, esse tem, né? Na verdade, tem versões até que mostram a temperatura do óleo e da água, né? Tá aí, é um carro muito top, tá aí um carro que eu recomendo pra família, ó. Um carro muito bacana. E aqui no scanner, a gente fez a varredura, o monitoramento negativo, monitoramento de carga, estão chiques. Aqui, ó, tá perfeito. Então o carro agora sem nenhuma avaria, concluído e substituído também a BPGA. Agora vamos terminar de montar tudo aqui, vamos rodar com o carro, testar mais algum tempo, depois voltar para a oficina, dar uma varredura de novo, ligar todos os acessórios, ligar ar-condicionado, rodar com ele, simular o uso natural do dono, né? Povo, vamos ver uma coisa aqui. Sabe quando o veículo chega de guincho porque não funciona, aí quando chega na oficina funciona? Acontece. Aí, ó, acabou de chegar de guincho, mas o veículo tá funcionando. Ué, Renan? Tá funcionando? Tem avaria, tem. Acelera aí, deixa eu ver se é mentira sua. Ué, então... Ela falou que o carro morreu e não pegava mais? Pegava mais. Ué, eu já vi cliente esconder defeito. Eu já vi o cliente esconder o defeito, não esconder que tá bom, né? Esconder que tá bom é novidade. Lógico que tem algum problema, né? Ela não ia parar a viagem dela, ela tava no interior aqui, na divisa com São Paulo, aqui é a oficina de Barra Mansa. Ela tava no interior aí, parou e enviou pra gente, né? Ela não fez isso à toa. O que tem que fazer é investigar. Mas a gente já começa a identificar que pode ser uma intermitência, né? Aquele defeito que hora dá e hora não dá. Então vamos lá, 408 THP, esse veículo chegou pra gente com a seguinte reclamação. O cliente disse que conforme funciona o carro, começa a aquecer, a água sobe no reservatório e joga para fora. Aí você já pensa assim, caramba, cabeçote, junta de cabeçote. Por quê? Mas por que cabeçote? O pistão trabalha, o motor trabalha, são 4 cilindros trabalhando com compressão em cada cilindro, né? Vou falar isso para quem entende, para quem não entende. Quando esse pistão trabalha comprimindo, existe uma junta no cabeçote ali, que faz com que a vedação do cilindro, ela não deixe passar nenhuma compressão para o lado de fora do cilindro, que é o sistema de arrefecimento, que é a água, né, do radiador que está ali refrigerando o motor. Se tiver alguma má vedação de cilindro, parte da compressão ali, aquele pistão comprimindo, como se fosse uma bomba de encher pneu de bicicleta. Você está ali bombando, você está colocando pressão para dentro do sistema. Se a compressão do motor que está trabalhando ali, subindo e descendo os 4 pistões, algum cilindro tiver má vedação para uma galeria de água, o que vai acontecer? Parte dessa pressão vai entrar no sistema de arrefecimento e vai gerar uma pressão no reservatório. Isso faz o que? A pressão ser tão grande que essa válvula aqui, ela foi feita para ter uma válvula de pressão de alívio a partir de 1.2 mais ou menos bar, mais ou menos por aí. Ela alivia essa pressão, ou até mais, quando a pressão sobe um pouco mais, ela abre a válvula e deixa sair a água. Por quê? Se esse cara ficar vedado, a pressão vai subindo, uma hora vai estourar, ou rasgar uma mangueira, ou estourar um radiador, né? Enfim, pode acontecer um furo de radiador, enfim, um engate desse aqui quebra, pode quebrar aqui o bocal, rasga uma mangueira, já vi várias situações acontecerem. Pode ser também uma válvula da tampa relaxada, né? Então a gente vai verificar se é isso, e se é uma válvula da tampa, confere se o restante está ok, para você não trocar a tampa e o cliente ficar voltando, né?
Então, o que a gente já adiantou aqui de diagnóstico? Primeira coisa, tira a tampa, se for paralela já põe original. Esses carros não aceitam tampa paralela, tem que ser a tampa genuína. O carro estava com uma tampa genuína, pode ver que é igual a nova que a gente colocou lá. E aí foi feito um teste aqui, um teste de pressão. O que acontece? A própria ferramenta, essa aqui é uma da Raven, mas tem várias outras, tem essas tampinhas. Essa daqui, ela tem rosca para você encaixar uma tampa, mas ela, às vezes a rosca é fêmea para você encaixar no lugar da tampa, para você gerar pressão no sistema e ver se está vazando em algum ponto. Então é uma ferramenta fundamental para ter na oficina. Coloca a pressão no sistema e coloca a tampa aqui. Essa tampa tem que segurar a pressão de pelo menos 1.1, 1.2 bar aí, que é mais ou menos a pressão de trabalho máxima de um sistema da linha da marca, né? E aí o Marlon vai dar pressão aqui, ó. Não chega nem a meio bar, ó. Ó, ele chegou a colocar uma pressão, ó, ele deu um bar e tá riando, ó. Tá vendo? Falei igual o pessoal do norte agora, riando. Ó, ele põe pressão, a válvula libera. Põe pressão, a válvula libera. É como se o carro estivesse trabalhando sem tampa, porque não tem nenhuma retenção de pressão ali. Qualquer pressão que dá, sobe. Então, o que mais a gente pode checar? Vamos entrar com o equipamento, vamos entrar com o scanner, vamos ver se tem alguma avaria em algum sistema. E adivinha, quando a gente entra com o scanner, ele tem a avaria gravada, apesar de não estar dando mensagem no painel e o cliente não ter alertado nada que apareceu mensagem no painel. Ele disse que não se recorda de ter aparecido nada no painel. E aí você tem aqui, ó, no módulo de injeção, comando de bomba d'água de arrefecimento do turbo, isso é um problema relacionado a arrefecimento, e comando termostato pilotado. O que acontece nesse veículo? Como é que funciona o arrefecimento do THP? Ele tem uma bomba d'água mecânica aqui dentro, aqui atrás. Ela é tocada por uma polia de emborrachada, tá? Essa polia emborrachada, vê se dá pra ver, aquela polia ali, ó, inclusive ela já foi trocada, acho que numa outra revisão nossa. A polia da bomba d'água, ela é tocada por um engate elétrico que tem aqui atrás. Como é que funciona isso? Você tem a polia parada, quando você liga o carro, a polia da bomba d'água não gira, a bomba d'água não atua para o motor aquecer rápido. Isso é a estratégia desse motor. Lembrando que esse motor é um motor BMW em parceria com a Peugeot. Então a Peugeot adotou esse motor na linha. Esse motor aqui para Mini Cooper, outras 2 ou 3 BMWs também nessa marca. Então esse motor ele trabalha com uma bomba d'água pilotada, para o motor chegar na temperatura logo, né? E não demorar muito. Chega uma certa temperatura, aproximadamente 50, 60 graus, o módulo vai lá e aciona a bomba d'água só para... Ele faz um acionamento rápido, que acho que é para fazer um teste para ver se a bomba d'água está sendo acionada. Ele dá o comando, aciona a bomba d'água e tira de novo. Depois, quando vai chegando a 80, 90, ele arma a bomba d'água e aí ele abre válvula termostática. Então ele pilota a bomba d'água do motor, ele pilota a bomba d'água da turbina que vai aqui na frente, é uma bombinha elétrica, tá? Ele faz o acionamento das duas e ele abre e fecha a válvula termostática quando ele quer. Então ele gerencia o arrefecimento do carro. Então nesse carro aqui a galera gosta de arrancar a válvula termostática, não tem como, porque vai gerar uma avaria e o carro inclusive desliga ar-condicionado, tá? Quando gera essa avaria, ele percebe que o motor tem algo errado no arrefecimento, ele desarma o ar-condicionado para quê? Para evitar o motor aquecer mais ainda. O módulo está acusando, ali no scanner está com uma falha gravada de bomba elétrica da turbina e cavalete d'água, válvula termostática. O que nós vamos fazer? Mandar um orçamento para o cliente para substituição do cavalete, substituição da bomba elétrica da turbina, troca do líquido de arrefecimento, que vai acabar descendo um pouco aqui e a gente vai colocar a quantidade ideal, e tampa nova. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer nesse motor, para quê? Para ele estabelecer novamente o sistema de arrefecimento. Depois nós vamos mandar com esse carro monitorando no scanner para ver se a temperatura, se o sistema está funcionando corretamente. Bom, vamos lá pessoal, chegou esse C3 aqui pra gente com problema no arrefecimento. A gente tirou as velas aqui e identificamos que a vela do primeiro cilindro estava nesse estado aqui, ó. Tá? E aí a gente, como costuma, a gente entrou com a câmera e aqui é a junta do cabeçote e é onde está descendo água ali, ó. Viu pingando ali? E aqui é o cabeçote. Então nesse caso aqui não tem jeito, vou ter que fazer a remoção do cabeçote para corrigir esse problema, tá? E ainda tem outros problemas, né? Radiador vazando, bem aqui, ó. Vendo lá? Radiador vazando e carcaça da válvula também vazando, né? Outra coisa que é bom verificar, pessoal, quando tem problema assim de bloco, sinal que corrosão pode estar grande, é um negócio que no motor 1.4, 1.5 a gente chama de bloco podre. O que é bloco podre? Quando a aditivação ficou muito tempo de maus tratos assim nesse sentido, tá?
pode gerar uma corrosão tão grande, o bloco fica com material muito deteriorado. E aí as galerias de aperto dos parafusos começam a sofrer. E aí você vai dar um torque de aperto angular, né? Um torque pesado aí de cabeçote, nesses parafusos de cabeçote, e o parafuso passa direto aí, perde a rosca, sai a rosca toda no parafuso e aí já era, você tirou a rosca de um bloco. Na verdade você não tirou, né? O bloco, ele gerou esse problema, né? Pela falta de cuidado. Então o que acontece? A gente sempre que vai mexer num carro que tem esses problemas assim, quando a gente vai tirar o cabeçote, antes a gente tenta dar um aperto com aquele torquinho de vareto. Pega lá pra mim, Zé, por favor. Olha o teste que a gente faz, que é legal. Antes de você entrar num problema aí, tá? Depois você não conseguir sair dele. A gente pega esse torquinho que é assim, de 50 conto que existe aí no mercado, né? O mais baratinho que tem, e faz um teste nele, tentando apertar o sistema. Você tenta apertar o parafuso e ver qual o torque que ele vai dar aqui. Por exemplo, só simula aqui, Zé. Coloca aqui. Quando ele começa a apertar, ele vai dando aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ele vai fazendo isso aqui, ó, tá? E aí chegou num ponto que deu mais ou menos 7 quilos por aí, ele deu um estalo que vai apertar mais, tá legal. Então se você tentar apertar antes de tirar o parafuso, todos eles, tem que dar na faixa de, vamos colocar entre 6 e 8 quilos, que é o torque final angular. Eu não estou convertendo, tá? Mas eu estou mostrando que a maioria das vezes quando a gente vai fazer esse teste, com 7 quilos ele se movimenta. Isso quer dizer que quando você faz o torque de quilograma-força primeiro, depois vem distribuindo o torque angular, no final das contas, como o aperto deles são proporcional, eles saem com 7 kg. Se eu tiver um aqui que saiu com 3 kg, ou ele não foi apertado na hora que alguém trabalhou, se for um cabeçote que não foi feito na fábrica, né? Foi alguém fez retífica do cabeçote, montou na oficina, pode ser que esqueceu de apertar. Aí o que você tem que fazer? Você tem que tentar apertar. Não tira o cabeçote ainda. Tem um que está com a rosca muito fácil, tenta apertar, tenta botar uns 5, 6 kg. Se ele não chega a 6 kg, esse bloco está podre. Esse aperto não vai dar e um parafuso faz diferença no aperto de um cabeçote. Se deixar um sem apertar, pode entrar água no cilindro, porque aquele ponto da junta ali não foi achatado. Então cuidado com isso, é uma manha boa aí que a gente está te passando, porque antes de você tirar, tirou, a culpa é sua. Então você tenta apertar. Se deu 7 kg, estalou no 7 kg que ele está indo, show de bola. Se ele com 5, 4 kg, ele der aperto, vai apertando. Chegou a 6, 7, não está apertando, está pulando rosca direto, já era. Deixaram enjambrado aí na sua mão para você comprar essa briga aí, tá? Aqui todos deram 7 kg de aperto, então quer dizer que a rosca tá boa, o bloco não tá podre no alojamento de parafuso, tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Vamos tirar o cabeçote, vamos dar uma geral, beleza? Pode arrancar aí, Zé. Colocar ele na bancada. Tirar o trem de balancinho. Aí, que bonito, ó. Chique. Depois sem a regulagem. Tira essa vareta aqui que vai atrapalhar. Pera aí. A junta médica aí tirando, abrindo o peito do cara. E agora vamos... Olha lá, a famosa junta de papelão. Motor 1.5 vem de fábrica, junta de chapa. E o pessoal insiste com essas juntas de papelão. De papel hidráulico, amianto, enfim. Amianto foi proibido nas fábricas. E aí a diferença do 1.4 para 1.5 tá aqui, ó. Esse aumento aqui de massa no pistão, para aumentar a compressão um pouquinho mais do motor, ele ser 1.5. Esvaziando o bloco? Uhum. Bom, tá aí, ó. Uma coisa que ocorre muito é corrosão, ó, na vedação das camisas, tá? Então é importante fazer a substituição em caso de corrosão, porque não dá vedação. A gente vai entrar com a junta original de chapa. Aproveitar e trocar os anéis de pistão, dar uma lavada nos pistões direitinho, deixar tudo bacana. O cabeçote vai para retífica, a gente manda os pistões também para dar um banho químico neles, deixar bacana. Depois monta tudo limpinho, põe os anéis, jogos de anéis novos, né? Costuma fazer a medição, mas quando a camisa vai ser reaproveitada, mas nesse caso vai trocar a camisa, já troca o jogo de anéis para ficar com a vedação bacana, não ter consumo de óleo nem perda de compressão. Aqui os balancinhos também vai ser banho químico,
E aqui, ó, o pessoal perde a oportunidade de colocar a junta de chapa quando pode, tá? Tem que ter planicidade. O cabeçote vai ser conferido planicidade. Se tiver ok, no máximo vai dar uma limpezinha, né? Tirar mínimo aqui, mínimo. Só uma limpeza mesmo. Banho químico, conferência de série de válvula, de guia, de tudo. Trocar os retentores de válvula. Deixar no aço, né? Descarbonizar, deixar tudo bacaninha. Para quando montar, com cilindros novos, com os anéis novos, pistões limpos. Esse carvão aqui gera muita pré-ignição, tá? Então, dá um talento aí, deixar tudo zeradão. Vocês vão ver como é que vai estar depois do serviço finalizado ali. E aqui também a gente vai lavar o bloco. Nossa, olha como é que tá isso, ó. E olha aqui como é que tá esse bloco. A gente tira o cárter, né? Põe a bacia lá embaixo, tira o cárter. E a gente vai lavar isso tudo aqui, ó, com muito cuidado para não ficar raspando nada aqui e aumentar a corrosão que já existe. Tem uma corrosão severa aqui. Nós vamos verificar. Por quê? Essas paredes aqui do bloco, elas não são grossas, são finas. O motor é compacto, né? O motor é pequeno. Então, a falta de aditivação começa a gerar corrosão aqui nas paredes. Vamos limpar isso tudo aqui. O virabrequim aqui não tem problema, não precisa tirar o bloco. Dá para lavar aqui mesmo, né? A água vai cair toda para lá, a gente bate bastante, lava bastante aqui, depois a gente vem lubrificando o virabrequim para não oxidar. Não pode ficar lavado aqui, molhado de um dia para o outro, do fim de semana até segunda-feira. Tem que ser, logo que terminar de lavar, já lubrificar o virabrequim para não gerar oxidação nele, tá? Mas tá aí, ó. Olha como é que fica isso, ó. Tá. A gente vai limpar tudo aí, ver o que é possível corrigir.